Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês, sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje estamos aqui com o Wolverine SH Figures, referente ao último filme do Deadpool, Deadpool e Wolverine. E um detalhe que eu tenho que falar aqui já de cara é o seguinte, né? O filme sai em julho de 2024 e a Figure simplesmente sai em dezembro de 2024. Já joga aquele balde de água fria na Figure e questão de hype. Lógico, a gente já tem no mercado Marvel Legends, a ZD Toys também já trouxe, mas simplesmente a Bandai resolveu trazer no final do ano. Não sei porquê, não sei se é logística ou questão de produção, liberação de direitos autorais, não sabemos. Mas enfim, fãs de Wolverine, fãs de Deadpool e Wolverine, que esse filme é incrível, né? Espero que estejam confortáveis e bora comigo aqui na review. Vamos começar já dando uma olhada na caixa, que eu achei ela bem bonita. Achei ela é compacta, tá? Ela é menor do que as caixas normalmente regulares. Então aqui temos a logo do filme. Aqui a imagem do próprio ator, tá? Aqui não é da Figure, mas aí aqui continua. Com a logozinho do Wolverine aqui. Aqui algumas poses já da Figure. Aqui também ele. Ele aqui embaixo. E é isso aí. Bora abrir a caixa e ver o que a Bandai trouxe para nós aqui. E mais um detalhe sobre a caixa, pessoal, é que o fundo dele é removível, tá? Da cor azul aqui. O manual é em papel. Diferente, né? Porque normalmente essas figuras novas vêm todos aqui com as artes nas abas, o manual também, mas do nada, numa figura nova, eles fazem isso, né? Vai entender, né? Aqui no Blister, pessoal, já conseguimos perceber que é bem básico de acessórios, né? Lembrando, eu fiz a compra dele na Niningame, tá? O link vai estar na descrição, caso você se interesse pela Figure. Outra coisa também que eu acho que a galera sentiu bem falta é a Head Sculpt do próprio ator. Tanto que a Marvel Legends conseguiu direitos, provavelmente a Bandai não conseguiu. Temos um espaço vazio aqui, ó, que com certeza seria a Head Sculpt dele, mas não sei. Deve ser por direitos autorais que não conseguiram, né? Mas enfim, aqui ó, ele veio com uma Head Sculpt apenas extra, com os dentes cerrados. E aqui já vem nele com expressão séria. Mas vocês podem ver que o nível de detalhe tá absurdo dessa Head Sculpt, pelo menos pra mim. Beleza, tá de máscara, tá, mas pelo menos eu consigo ver o ator debaixo da máscara aqui, porque essa parte de baixo do rosto dele tá muito bem esculpida. E veio com 4 pares de mãos extras, 5 que já vem nele, que é a palma de mão relaxada, aqui punhos cerrados. Aqui, essa palma de mão relaxada, pessoal, é incrivelmente a mesma que essa, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Fica mais fácil de explicar. Aqui de pertinho a gente consegue ver os detalhes melhor. Essa mão aqui na minha mão direita é a que já vem nele. E essa aqui é a que vem extra. Vocês podem ver que é praticamente a mesma mão, tá? Porém, aqui já vem nele é pequena, tá vendo? Essa aqui é a que vem nele. Olha pra você ver. Tá vendo a diferença de tamanho? Por quê? Não sei. Simplesmente é praticamente a mesma posição dos dedos. O que difere é que essa mão é mais fina e menor. E essa aqui é maior e mais grossa. Bom, só a Bandai sabe, viu? Porque eu pesquisei, os vídeos que eu vi, ninguém entendeu essa jogada da Bandai também. Bom, pessoal, e continuando aqui, temos ele de punho cerrado com as garras à mostra. E aqui, né, a mesma mão relaxada que essa, porém com as garras à mostra. É praticamente a mesma coisa, né? Os punhos cerrados aqui, com garra, sem garra, e a mão relaxada. A mesma coisa. E aqui tá a Figure. Vamos ver aqui, vamos conferir que eu tenho que passar algumas coisas interessantes e atentas a vocês sobre a Figure. Então vamos ver como é que ficou. Vou tirar ele aqui. E vamos conferir. Aqui, pessoal, com a Figure em mãos, a gente consegue perceber o nível de detalhe que tá muito, mas muito bem feito mesmo. A Bandai caprichou nessa Figure. Tá? Os detalhes do uniforme estão bem similares ao do filme, tá muito bem feito, muito bem pintado. Outra coisa também que eu quero dar os parabéns à Bandai é que eles conseguiram recriar o físico do ator na escultura da Figure, tá? Que a gente sabe que o Wolverine, ele é um cara baixinho, a gente sabe que o ator do Wolverine, o Hugh Jackman, é um cara mais alto, então tem essa diferença. Se a gente pegar um Wolverine mais assim puxado por quadrinhos, o shape é completamente diferente. Mas aqui a Bandai realmente trouxe igual ao ator.
É isso que eu queria deixar de detalhes para você. Outra coisa também, pessoal, é que o uniforme dele é todo em alto relevo, é tipo áspero, sabe? A gente consegue ver que é um trabalho diferente da Bandai aqui e tá muito, mas muito bem feito, pelo menos para mim, aos meus olhos, né? Mas enfim. Bom, então vamos começar com as articulações aqui. Articulação na cabeça, conseguimos girar tranquilamente a head scoop dele. Tem articulação no pescoço, então ajuda aqui a gente posicionar melhor a head scoop, que ele consegue olhar bem para baixo. Para cima ele consegue olhar mais ainda. Para o lado, para o outro também a gente consegue posicionar aqui de acordo com a articulação no pescoço. Aqui, como ele tem essas ombreiras, a Bandai trouxe o mesmo sistema que eles trazem no Goku 2.0 ali na manga. A gente consegue ter uma amplitude melhor aqui, ó, é preso na parte da frente do ombro. Mas aí nós conseguimos posicionar bem os braços dele na horizontal. Até conseguimos passar um pouco a mais. Então, genial eles terem usado esse tipo de tecnologia. O braço sobe e desce. Temos articulação borboleta, que conseguimos aproximar bem as mãos, ó, praticamente por completo. O braço gira por completo, 360. Articulação no bíceps. Articulação dupla no cotovelo. E articulação no punho também. Conseguimos perceber uma diferença de cores aqui do antebraço com as luvas dele. Mas aqui a gente consegue ver que esse azul é mais puxado para cá. E esse azul já é mais puxado para o uniforme. Talvez isso tenha sido intencional. Bom, pessoal, aqui ele tem articulação no abdômen, tá? Que a gente consegue posicionar um pouco para frente. Conseguimos posicionar um pouco mais para trás. Aqui, infelizmente, ele veio com essas escritas aqui. Poderiam ter colocado na sola do pé, né? Apesar que a bota aqui tá muito bem feita, talvez porque tá vendo que ela é um pouco mais alta, que esses detalhes não colocaram ali. Mas aqui a gente consegue tirar. E a atenção que eu queria passar para vocês, que eu falei no começo do vídeo, é aqui, tá, pessoal? Como o uniforme dele é áspero, né, em alto relevo, aqui eu vi pessoas no momento de articular, né, que faz esse tipo de movimento, tá vendo? É bem livre. Acaba que a parte de cima fica raspando na de baixo e a tinta amarela acaba saindo, tá? Eu vi alguns youtubers colecionadores que a figuras deles acabaram saindo tinta em volta do uniforme aqui. Então, caso você queira ter a figura ou você já tenha, tome cuidado com isso, tá? Ele tem articulação aqui na cintura também. As pernas vão bem para frente. Para trás não vai porque o bichão tá com a bunda larga aqui. As pernas a gente consegue abrir no máximo aqui, porque essa parte de cima da coxa aqui do uniforme acaba encostando na cintura. Mas a gente consegue jogar a perna para lateral. Conseguimos ter uma rotação na coxa. Aqui a articulação dupla no joelho, fica bem perfeito o design, né? Com a joelheira dele aqui. Aqui essas peças de joint é sempre uma cor mais clara ou brilhosa, né? Tanto aqui quanto aqui, isso é normal nas figuras. A canela dele é fixa e tem, né, articulação no tornozelo, consegue não jogar muito para cima, para trás um pouco mais, posicionar um pouco para os lados. E articulação nas pontas dos pés também. Outra coisa que eu queria atentar a vocês, porque infelizmente a minha figura veio com isso aqui, galera. Ó. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Isso me incomodou um pouco, tá? Principalmente ali que eu sempre abro as caixas antes de fazer a review, para poder trazer os detalhes para vocês. Então eu já tinha reparado nisso. Bom, eu fiz algumas poses com ele, isso não me atrapalhou tanto, mas me incomodou um pouco, sim, principalmente na que a gente descobre que a figura tem isso aqui. Mas é só a minha figura, tá? Eu cheguei a ver umas 2, 3 reviews de outros colecionadores aqui no YouTube. E o deles, eles não comentaram sobre, na verdade, né? Não é que eu não vi, mas infelizmente o meu veio. Não sei se eu fui o premiado da vez. Tomara que seja, né? Que assim, se você comprar a sua figure, não venha desse jeito. Mas né, se o meu veio, pode ser que tenha a possibilidade de outros Wolverines vierem também. Ó, pra você ver aqui também um detalhe aqui, ó, do cinto do X-Men, o símbolo tá muito bem feito, tá muito bem pintado. Bandai realmente mandou muito bem aqui. Essa é Head Scoop, meu amigo, tá incrível. Vamos trocar Head Scoop. Vem poucos acessórios, mas vem, né? Bom, mais de perto aqui vocês podem ver os detalhes que tá essa Head Scoop. Mesmo não tendo a Head Scoop do ator, né? Eles capricharam aqui na parte de baixo da máscara, que conseguimos, né? Pelo menos eu consigo ver bem o ator, tanto na Head Scoop quanto
na própria escultura da figura aqui, que nem eu falei pra vocês, está bem representativo ao shape do ator. Aqui vamos tirar as mãos, vamos colocar aqui com as garras. Bom, chegou aqui, encaixou. As garras aqui são de plástico, tá, pessoal? Então tem que tomar um cuidado para não quebrar, porque senão lascou. O Wolverine sem garra não é o Wolverine, né? E tá aí, pessoal, ó. Figura incrível, né? Então, visual muito, mas muito fiel ao filme. Vamos fazer a troca aqui da Red Scoop, porque eu tenho o Wolverine do Deadpool Legacy Collection, que é esse aqui, ó, da Marvel Legends. Já tem review aqui no canal, tá? Dele e do Deadpool junto. É um dos primeiros vídeos do canal, com certeza a qualidade não tá bem das melhores, mas eu peguei a Red Scoop aqui pra gente ver como é que fica. Com certeza não vai caber, porque a gente consegue ver aqui que o gap é gigantesco, aqui é pequeno, mas só pra gente ter uma noção mais ou menos de como ficaria com o rosto do ator, porque essa Red Scoop tá muito bem feita também. A Marvel Legends caprichou bastante nele. E olha aí, só que fica um pouco desproporcional, né? Agora sim tá parecendo um Wolverine mesmo, ele tá com expressão assim, deixou o corpo menor, mas fica um pouco desproporcional, né? Do tamanho aqui da Red Scoop pro corpo, mas custava nada a gente tentar, né? Deixa eu colocar de novo aqui. E vamos fazer um teste aqui, pessoal, só para vocês verem a diferença, né, que eu quis dizer da estrutura de uma figura para outra. Eu tenho um Wolverine da Mafex, né, aquela versão comic dele. Eu tenho que trazer essa review, ainda não trouxe, porque tá chegando mais Mafex para mim. Mas é só pra gente ter uma comparação mais ou menos aqui, rapidinho, tá? Deixa eu pegar ele aqui. E aqui tá, pessoal, o Wolverine da Mafex, esse aqui é o original. Comprei na Ninin Game também. Mas tá até no plástico, pretendo trazer review para vocês aqui, que essa aqui é a versão de reedição do Wolverine. E só para vocês verem a comparação, né, de diferença de shape, de estrutura de uma figura para outra. E comprovando mais aí que a Bandai realmente tentou trazer, né, uma proporção maior ao físico do ator. Que tá incrível essa figura, mas essa figura de Wolverine também, essa versão comics, meus amigos. Bom, pessoal, é isso. Como é pouco de itens, eu tentei trazer a comparação com outras figuras para vocês aí, tanto da Red Scoop quanto do próprio figure. Mas enfim, eu vou dar uma ajeitada aqui, vou posicionar todos os itens para a gente poder ir para a parte final. E já sabe, né? Já volto. Voltamos, pessoal, para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Wolverine SH Figures hoje no canal. E já quero começar parabenizando a Bandai pelo ótimo trabalho que eles fizeram aqui. Eles trouxeram cada detalhe da figure representando o personagem do filme. O uniforme, a Red Scoop tá sensacional. Eu bati nessa tecla 2, 3 vezes no vídeo. O acabamento da figura ali, a textura do uniforme tá excepcional, Bandai. Parabéns. E sim, essa figura tá mais do que recomendada para todos os fãs do Wolverine. Tanto fã extremo do Wolverine que quer ter todas as versões dele que tem na face da Terra, seja em desenho, quadrinho, série, filme. Tá mais do que recomendado e representado essa figura para vocês. Mas infelizmente, né, tem aquele problema da perna ali que eu vi apenas na minha figure. Mas se veio na minha, pode ser que venha em outros também, mas eu não vi nada na internet aí de mais gente comentando sobre. Mas eu coloquei nessa pose de primeira, tá? Não foi difícil. E também, claro, lembrando a situação que aconteceu com outros colecionadores, na hora de movimentar ali o torso dele, na articulação do abdômen. Mexe com calma, sem pressa, posiciona tranquila a figura, para evitar esse tipo de situação de arrancar a tinta ali, né? E fica complicado depois de consertar. E assim, claro, lembrando a vocês que o link de compra para essa figura do Wolverine na Ninin Game tá na descrição. Corre lá, clica, confere o preço, vai que tá do seu agrado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição você está ajudando demais o canal. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!